sobre a jornada do desenvolvimento pessoal e vamos trazer uma introdução sobre a inteligência emocional. Por que, Henrique, eu preciso ter inteligência emocional? Eu vou usar o exemplo aqui da nossa atual realidade, do nosso contexto. Por que tem muitas pessoas aqui que têm um conhecimento teórico, né, sobre sobriedade, sobre tempo limpo, sobre total abstinência, né, vivenciou por algum momento da sua vida uma prática de recuperação, conseguiu se libertar algum tempo da sua adicção ativa, conseguiu por um tempo sair do seu quadro de depressão, talvez do seu quadro de automutilação, saúde mental como um todo, conseguiu ser uma pessoa mais funcional, conseguiu se desenvolver, alcançando as suas metas, os seus sonhos, os seus objetivos, e isso parou de acontecer. Porque ela tinha o conhecimento teórico, ela até tinha uma vivência prática, mas faltou para ela a inteligência emocional. Então o que eu preciso entender? A teoria ela é extremamente importante, a prática ela é extremamente importante, mas se eu não tiver inteligência emocional, eu posso correr o risco, ou eu corro o risco muito grande de me perder nesse processo que é a jornada. Uma jornada, eu preciso entender que ela é contínua. A vida é uma jornada. Nós sabemos que o final vai ser a morte física. E aí cada um tem a sua crença sobre o que vai ser depois da morte física. Mas até que a gente venha a óbito, a vida é uma jornada. Então, primeiro ponto, eu preciso entender que eu sou do tamanho do meu desenvolvimento pessoal. Nós somos do tamanho do nosso desenvolvimento pessoal. Você é do tamanho do seu desenvolvimento pessoal. Se você é uma pessoa que age motivado por uma inteligência emocional, que você age motivada por princípios espirituais, que você age buscando aprender cada vez mais consigo mesmo, com o outro e com a vida, a tendência é você colher frutos nessa jornada. Por que muitas pessoas às vezes ganham dinheiro, têm sucesso, mas estão ali em depressão? Parece que está faltando alguma coisa. Por que tem outras pessoas que não conseguem se manter no topo, não se conseguem se manter no processo de sucesso? Por que tem pessoas que entram em recuperação e recaem? Porque faltou a inteligência emocional e o entendimento de que a jornada ela é contínua, ela é constante. Não tem início, meio e fim. Ou melhor, o fim é quando a gente morrer. Pelo menos aos olhos humanos. Pelo menos perante a nossa sociedade. O que está após a morte física, ninguém sabe. Alguém sabe? Não. Cada um tem a sua crença, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Então a minha jornada iniciou quando eu nasci. Eu estou vivendo a minha jornada e ela vai se finalizar quando eu morrer. Mas até eu morrer, eu preciso ter inteligência emocional, porque eu preciso entender que eu sou do tamanho do desenvolvimento pessoal que eu tenho. Se eu não me desenvolvo como pessoa, se eu não me capacito como profissional, se eu não me capacito psicologicamente, se eu não me capacito em princípios de éticas e moral, eu fico estagnado, eu fico paralisado, eu deixo de aprender. Então, primeiro, eu preciso entender que para o desenvolvimento pessoal acontecer, eu sou do tamanho do meu desenvolvimento. E a primeira pergunta que eu te faço: como está o seu desenvolvimento pessoal? Não precisa responder, mas vai refletindo. Segundo ponto, eu preciso, para me desenvolver como pessoa, em todas as áreas da minha vida,
de clareza e foco, ou seja, consciência dos meus objetivos. É aquela velha frase: quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar tá bom. A pessoa não tem consciência dos seus objetivos. E aí eu trago para mim e para sua reflexão: quais as áreas que eu preciso mudar na minha vida? Talvez seja na área profissional, talvez seja na área emocional, talvez seja relacionamentos familiares, relacionamentos interpessoais de amizade, talvez relacionamentos afetivos, talvez melhorar o seu contato espiritual com um poder maior do que você. Qual é a área da sua vida que você precisa mudar? Outra pergunta, para que eu tenha clareza e foco, consciência dos meus objetivos. Quais as dificuldades hoje que eu tenho para superar? Entenda que vocês estão sendo agraciados no tratamento de vocês. Por quê? Porque vocês vão ter praticamente aí, no mínimo, mais de metade de um ano para correr atrás de algum objetivo. Qual é o seu objetivo hoje para a sua vida? É a sua sobriedade? É a sua saúde mental? É uma conquista material? É uma conquista de um retorno à sociedade, como membro produtivo da sociedade? É um relacionamento? Mas qual é o seu objetivo a ser conquistado ainda em 2023? Então, quais as áreas da minha vida que eu preciso mudar? Quais as dificuldades que eu preciso superar? Para que eu possa continuar vivendo uma jornada de desenvolvimento pessoal, eu preciso de reprogramação de fatores limitantes, ou seja, ressignificar. Que é isso, Henrique? O que é realmente prioridade para o seu desenvolvimento pessoal? O que realmente te limita? O que realmente te impede de se desenvolver, de sair do lugar, de alcançar níveis maiores, níveis extraordinários na sua vida? Entenda que o extraordinário é sair da mediocridade. Para quem não sabe o significado de uma vida medíocre, é uma vida na média. Eu não sou mais nem menos, eu não me destaco em nada, eu estou ali no meio de tudo, ali no meio do bolo. Eu não me sobressaio, os meus dons não são aperfeiçoados, as minhas limitações não são superadas, as minhas qualidades não são exaltadas, os meus defeitos não são trabalhados. Não tem desenvolvimento pessoal. Então, eu preciso ressignificar algumas crenças, alguns valores, algumas maneiras de pensar. O que realmente é prioridade para você? O que realmente me limita ou te limita? E como que eu faço, Henrique? Isso aqui, direcionamento, que é o quarto ponto. Ação criativa. Você precisa tomar uma atitude criativa e pedir e aceitar ajuda. Você precisa buscar profissionais capacitados para te ajudar. Assim como você tem aqui dentro, buscar lá fora. Você precisa de uma mentoria, você precisa de um apadrinhamento, você precisa de um discipulado, você precisa de pessoas que vão te mostrar o caminho, porque já estão trilhando ele há mais tempo que você. Assim como eu tenho as pessoas que me direcionam. Eu tenho meu padrinho, eu tenho meus mentores, eu tenho pessoas que me influenciam, que eu busco conhecer, que eu busco aprender com elas. Isso em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque só por hoje eu estou buscando o meu desenvolvimento pessoal. Então eu preciso pedir e aceitar ajuda. E aqui está uma chavinha muito importante, uma senha, uma ficha que pode cair aí para você, de que muitas das vezes eu peço ajuda, mas se a ajuda não vem como eu quero, eu não aceito. Exato, então não basta pedir, não basta buscar, eu preciso aceitar, porque nem sempre a ajuda que vai ser me dada vai ser a ajuda que eu quero receber, porque muitas das vezes essa ajuda vai mexer nos meus traumas, vai mexer nas minhas dores,
vai mexer naquele meu quartinho escuro da bagunça da minha cabeça que eu não quero mexer, vai tirar aquela sujeira que eu joguei para debaixo do tapete, vai me confrontar. Então eu preciso aceitar ajuda. Outro ponto que é para continuar a jornada do desenvolvimento pessoal é ter consistência, constância e disciplina, ou seja, criar resiliência, que é a capacidade de me reinventar, não justificando a realidade. Não importa, pessoas que estão buscando o seu desenvolvimento pessoal, elas não estão preocupadas se a economia está boa, se a economia está ruim, se o dólar está em alta, se o dólar está em baixa. É claro que tudo isso influencia e interfere, mas elas não usam isso de justificativa, elas vão atrás, elas não desistem da sua jornada de desenvolvimento pessoal, do seu objetivo, do que ela quer para a vida dela. Ela se supera, ela cria resiliência. Ela sabe o que limita ela e não deixa mais essa voz interna ficar limitando. Eu preciso de consistência, eu preciso de constância, de disciplina, de perseverança. Não justificando a realidade. Ah, mas é porque é o Lula, ah, porque é o Haddad, ah, porque é o Bolsonaro, ah, porque é o Fernando Henrique, ah. Não, para de dar desculpa, irmão. Para de justificar. É o seu desenvolvimento pessoal, é a sua vida que está em jogo, é o seu crescimento, é a sua recuperação, é a sua saúde mental. Sexto, aprender a viver e apreciar o processo. A jornada é um processo, a gente falou isso agora no começo da reunião. É uma jornada, é um processo. Mas não basta eu viver, eu tenho que apreciar, eu tenho que ter paixão, eu tenho que ter vontade de viver esse processo, eu tenho que agradecer esse processo, mesmo com toda dificuldade, mesmo com toda limitação, mesmo com toda realidade difícil. Eu tenho que ter tesão em viver, velho. Eu tenho que ter tesão em ficar sóbrio, em ficar limpo, em me recuperar, em equilibrar a minha mente, em ter um desenvolvimento pessoal, porque senão não vai fazer sentido nenhum. Para que eu vou me desenvolver? Aprender a viver e apreciar o processo, entender que a jornada do desenvolvimento pessoal não existe atalhos, não tem como, não tem como. A menor distância, isso é física. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Se você tem um objetivo e um ponto de partida, para que você vai ficar fazendo que nem uma montanha russa, perdendo tempo, perdendo saúde, perdendo recursos? Vai numa linha reta, irmão. Não para, persevere, não desista. Por quê? Todas as vezes que eu desisto do processo, a tendência é eu voltar para trás. E sabe por que muitas pessoas continuam recaindo e voltando para uma clínica? Porque ela parou. Porque ela desistiu. Porque ela achou que já estava bom. E ela parou de entender que a jornada ela é constante, ela precisa de disciplina, ela precisa de direcionamento, ela precisa de consistência. Ela perdeu o foco, ela perdeu a clareza, a consciência de viver essa jornada. E aí ela para, e a tendência de quem para é voltar para trás. Então eu estou caminhando na minha recuperação, eu estou fazendo o sugerido, eu estou buscando ajuda terapêutica, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica medicamentosa, eu estou frequentando reuniões de grupos de apoio, eu estou buscando minha religião de escolha, eu estou lá, ó. E a vida está começando a acontecer, o desenvolvimento pessoal está começando a acontecer. Aí entra a minha autossuficiência
que eu não quero trabalhar, aí entra a minha prepotência, que eu não quero trabalhar, a minha falta de humildade, que eu acho que eu já sei de tudo, a minha arrogância, o meu orgulho, e eu paro. Aí eu parei, estou no mesmo lugar. Mas quem para, quem desiste de viver e apreciar o processo, começa a voltar para trás, começa a voltar para trás, e quando vê, já está aqui de novo. Verdade. Até quando você vai querer voltar para trás? Até quando você vai retroceder? Até quando você vai começar uma faculdade e não vai terminar? Até quando você vai começar um curso e não vai terminar? Até quando você vai entrar numa empresa agradecendo a oportunidade, vendo oportunidade de crescimento, e aí você vai parar o processo de desenvolvimento e vai voltar para trás e vai desistir? Até quando? Aproveita a vida, ela é uma só. Só que para que eu tenha desenvolvimento pessoal, eu preciso tomar uma decisão. E é esse o convite que eu estou fazendo para você. Toma uma decisão, irmão. Só que toda decisão só é funcional, só é produtiva se for acompanhada de uma ação. Não é da boca para fora. Eu não posso falar, eu decido ficar limpo. Eu tenho que ficar, irmão. Eu tenho que evitar. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que abrir mão. Eu tenho que fazer sacrifício. Só que deixa eu te dizer uma coisa. O sacrifício, a renúncia, ela é temporária. Mas a recompensa, ela é permanente. Glória a Deus. A recompensa do seu sacrifício, ela é permanente. Economiza seu dinheiro para você comprar um carro, para você comprar uma moto. Deixa de comer uma pizza, deixa de tomar um açaí, deixa de comer um rodízio de japonês, sei lá o que você gosta, deixa de ir num cinema. Economiza. Quando você vai fazer sacrifício, você vai renunciar, vai doer. Mas a hora que você conquistar, entrar lá e comprar o seu carro, comprar a sua moto, ela é sua, a recompensa é permanente. Realmente. Só que no nosso desenvolvimento pessoal é da mesma forma. Renuncie à sua vontade. Se sacrifica um pouco mais. Perde 1 hora de sono a mais, 2 horas de sono a mais para estudar, para se capacitar, para treinar a sua mente. E quando vier a recompensa, ela vai ser permanente. Você vai adquirir mais resiliência, mais constância, mais disciplina. Você vai aprender a viver e apreciar o processo da sua jornada de desenvolvimento pessoal. Toda decisão só é funcional e produtiva se for acompanhada de uma ação. Entenda, a vida não vai ficar mais fácil, irmão. A vida não vai ficar mais fácil. Nós é que temos que buscar, aprender e praticar as ferramentas sem buscar atalhos. Não tem atalhos para mudar a nossa realidade através do desenvolvimento pessoal. Sabe por que muitas das vezes você não encontrou o seu desenvolvimento pessoal? Você está querendo buscar atalho, irmão. E para a jornada e para o processo não tem atalho. Não tem caminho mais fácil. A gente pode usar um versículo da Bíblia para falar, para dar base teológica sobre isso. Estreita é a porta que te leva à salvação, e larga é a porta que te leva à perdição. Amém. Desenvolvimento pessoal, irmão, exige renúncia, exige sacrifício. Em tudo na vida que você quer conquistar. Pega os meninos que estão treinando todo dia. Eles estão crescendo, mas eles estão renunciando. Eles podiam estar numa piscina, tá doendo, puxar o ferro. Pega uma artes marciais, pega um esporte.
O cara vai lá, treina, perde. Vai lá de novo, treina, perde. Vai lá de novo, treina, perde. Aí ele vai lá, treina, ganha. Aí ele sentiu que é ganhar, irmão. Aí ele viu que valeu a pena todo esse investimento de treino. Todo esse investimento de renúncia, de muitas das vezes uma reeducação alimentar, de deixar de ir para uma festa para poder treinar, de deixar de ir para uma festa para poder se aperfeiçoar, para estudar. Aí quando ele ganha, ele sente o gosto do que é ganhar. E ele não quer mais perder, irmão. Amém. O problema é que muitas das vezes a gente sente o gosto de ganhar e acha que já deu, que já era. Por que você não continua ganhando então? Por que você não continua ganhando? Por que você deixa a sua mente te sabotar? Por que você deixa a sua mente te enganar? A sua mente te manipular? A parte doente da sua mente? Não tem atalho, irmão. Não existe atalho. Só que para eu entender e conseguir a jornada do desenvolvimento pessoal, que eu falei até agora, eu preciso dessa aqui, ó. A inteligência emocional. Por quê? A falta de inteligência emocional impede o desenvolvimento pessoal. Ou seja, as emoções, elas são automáticas e instintivas. Você vai sentir a raiva. Você vai sentir a dor emocional. Você vai sentir a tristeza. Assim como você também vai sentir a alegria, você vai sentir a euforia. É automática. Acontece na nossa mente, a gente nem percebe. E é instintivo, é do ser humano. Não tem como se livrar dela. Agora, a resposta, a reação, eu consigo controlar. E é aí que entra a inteligência emocional. Inteligência emocional consiste em controlar, consiste em equilibrar as reações e os impulsos das minhas emoções. Ou seja, se eu não tenho inteligência emocional, as minhas emoções vão ser automáticas, instintivas, ou seja, elas vão ser muitas das vezes movidas pelas ansiedades, pelos medos, ela pode ser movida pela raiva, ela pode ser movida por um ressentimento, ela vai ser movida pelo imediatismo, pelo impulso e vai transparecer isso no meu comportamento, que é o que eu faço. Então eu preciso de inteligência emocional para controlar, para equilibrar. E aí eu quero terminar dizendo para vocês que razão versus emoção. A razão, ela planeja. Mas é a emoção que executa. Quantas vezes você pensou racional? Eu não vou fazer isso. Planejou fazer tudo diferente. E aí na hora de executar você fez tudo ao contrário do que você tinha pensado. Sabe por quê? Por causa do desequilíbrio desse gráfico aqui, ó. Você tem muita razão, você raciocinou e racionalizou tudo que você queria fazer, mas você não equilibrou a parte da emoção com inteligência emocional que executa. Se eu estou dizendo que as emoções são, eu não, né? Isso é estudos com base científica em Harvard, tá? Eu tenho base científica porque eu estou falando, tá? Depois eu trago para vocês as referências. As emoções são automáticas e instintivas. E a inteligência emocional, ela consiste em controlar e equilibrar as reações e impulsos das minhas emoções. Ou seja, se eu só estou teorizando, ou se eu só estou planejando, e eu não tenho inteligência emocional, na hora de executar, eu vou me perder no processo. Eu vou me deixar influenciar negativamente. Eu vou me abalar emocionalmente e sentimentalmente. E o resultado disso? Insanidade.
Cometer os mesmos erros esperando ter resultados diferentes. Ter os mesmos comportamentos esperando ter os resultados diferentes. Porque eu só planejo, mas eu não trato a parte que eu preciso, que é de executar. Para finalizar, eu quero que vocês reflitam, além dessas perguntas todas, de quais áreas você precisa mudar, de quais dificuldades você precisa superar, o que realmente é prioridade para você, o que realmente te limita, se você tem aceitado ajuda, se você tem pedido e buscado ajuda, se você está tendo capacidade de se reinventar, se você não está se justificando, se você está perseverando, entendendo que não existe atalhos. Eu quero que você entenda, nós só conseguimos mudar aquilo que enxergamos que precisa de mudança. O autoconhecimento, a autoconsciência, a autotransformação, e a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Equilíbrio, não adianta só planejar sem tratar a execução. Não adianta também só eu executar sem planejar. Precisa ter um equilíbrio para que haja desenvolvimento pessoal com inteligência emocional. Força! Bravo!